Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhe e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Hoje a palavra nos leva a um dos encontros mais tocantes do ressuscitado, o caminho de Emaús. 2 discípulos caminham desanimados, confusos, com os corações mergulhados em frustração. Tudo o que esperavam parecia ter morrido na cruz. A esperança deles tinha sido enterrada junto com Jesus. Mas o ressuscitado se aproxima, ele caminha com eles e eles não o reconhecem. Estão cegos, como nós também ficamos tantas vezes, cegos pelas decepções, pelas dores, pelas expectativas frustradas. Mas Jesus caminha ao nosso lado mesmo quando não o reconhecemos. Ele se faz presente na estrada da vida, mesmo no silêncio, mesmo quando parece distante. Ele pergunta, escuta, provoca, depois começa a abrir as Escrituras, explica tudo, desde Moisés até os profetas. E pouco a pouco o coração deles começa a aquecer. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Dirão mais tarde. A palavra, quando é viva, faz isso.
arde, incendeia, ressuscita por dentro. Mas o reconhecimento pleno só acontece no gesto, quando estão à mesa. Ele toma o pão, abençoa, parte e o dá. E nesse instante os olhos se abrem. Reconheceram-no no partir de pão. Não foi apenas na explicação das Escrituras, mas no gesto que refaz a memória da última ceia. O ressuscitado se revela na Eucaristia. O pão partido é o sinal do Cristo vivo, entregue, presente. E logo depois ele desaparece, porque já não precisam mais vê-lo com os olhos do corpo. Agora sabem, ele está, ele vive, se dá e permanece. E então, sem hesitar, voltam para Jerusalém. Aqueles mesmos que antes fugiam do lugar da dor, agora correm para lá, como testemunhas da vida. Meus irmãos, reconhecer Jesus ao partir do pão é o desafio e a graça da nossa fé. Ele está presente em cada celebração. Ele parte por nós em cada Eucaristia. Ele se dá, ele se doa em cada vez que partimos o pão da solidariedade, da escuta, da reconciliação. Ele está lá, presente, porque a ressurreição não se vê apenas com os olhos. Ela se experimenta no coração que arde e nas mãos que partilham. Hoje, peçamos essa graça, olhos que saibam ver, mesmo quando tudo parece escuro, corações que saibam arder, mesmo quando tudo parece frio, pés que saibam voltar para a comunidade, mesmo quando a estrada parecer longa. Porque o Senhor está vivo e continua a se dar, continua a nos surpreender no caminho, na palavra, no pão partido, principalmente nessa Eucaristia. Que no dia de hoje, meu irmão, você possa arder o coração com esse Evangelho, escutar a palavra de Deus e fazer com que o seu coração bata mais rápido, mais forte. Ao ler o Evangelho, eu comecei a me emocionar, a imaginar a cena de Jesus entre os discípulos lendo as Sagradas Escrituras, e mesmo assim eles não conseguem enxergar o verdadeiro Cristo na frente deles. Assim é no dia de hoje. Há tantos e tantos irmãos que leem a Bíblia, que se dizem cristãos e que não conseguem enxergar a verdadeira igreja do Cristo ressuscitado, a igreja que Ele nos deu, a igreja que nasceu do seu lado direito. Não conseguem enxergar a Eucaristia, não conseguem ver a presença do real de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo que hoje o Cristo se doa na Eucaristia, muitos não têm fé, muitos não acreditam na presença dele. Que você possa hoje enxergar não apenas com os olhos do corpo, mas enxergar com os olhos do coração a presença de Cristo real na sua vida. Vá à missa, adore ao Senhor, receba o seu corpo, confesse os seus pecados, parta e age. Tenha a ação, a atitude de adorar ao Senhor, não apenas em palavras, mas em espírito e em verdade. É essa a nossa missão, é esse o nosso serviço de amor ao Jesus. Que nós possamos nos doar completamente a Ele, para que, consequentemente a isso, nós possamos nos doar completamente aos outros. Adore ao Senhor para amar o seu irmão. Busque ao Senhor para amar o seu irmão. Reparta o pão do Senhor para repartir com seus irmãos. Que Deus abençoe você. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.